Ao ler este texto, os irmãos já terão noção do que nós iremos falar nessa noite, uma ferramenta, um atributo indispensável para a igreja. E o título deste pequeno trecho aqui é este: a unidade da fé. A unidade da fé. Pois bem, leiamos. Olha o que Paulo diz: pois eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Irmãos, o Espírito Santo está falando aqui nessa noite, no momento da palavra nessa hora, tá bom? Peço que vocês prestem atenção. O Espírito Santo não é um Deus de confusão, Ele é um Espírito de ordem, e eu peço que todos prestem atenção nessa palavra aqui, tá bom? Agora é a vez de Deus falar, tá bom? Olha só, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo de tudo para preservar o que, irmãos? A unidade. Qual o convite de Paulo nessa noite para nós? Preservar o quê? A unidade. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? O Espírito Santo está sobre nós, sim ou não, irmãos? Amém? O Espírito Santo, Ele nos ungiu, Ele está conosco, Ele faz morada dentro de nós. E meus irmãos, falando sobre perseverança, sobre uma vida imparável, sobre uma igreja que não para, que continua caminhando, existem sim algumas ferramentas que devem acompanhar, alguns atributos que devem acompanhar a vida dessa igreja. E uma dessas ferramentas, um destes atributos, algo que nós devemos guardar, algo que nós devemos lutar todos os dias para preservar, é a unidade. A unidade da igreja de Cristo. Amém? Olha só, meus irmãos, o culto público, ele proclama essa unidade. Nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos unidos. Eu quero acreditar assim, sim ou não? Amém? Eu não estou vendo suítes aqui, nem cabines que nos separam aqui para cada um prestar o seu culto. O culto público ao Senhor, por mais que já virou jargão, né? Ah, você não vai para a igreja por causa dos outros. Espera aí, irmãos. A comunhão, o outro está diretamente envolvido no culto público, que é o manifesto da unidade do corpo de Cristo aqui na terra. Então eu posso te dizer nessa noite, eu vim aqui nessa noite também por causa sua. Eu vim aqui nessa noite também por causa dos meus irmãos. Porque se fosse para cultuar a Deus sozinho, eu posso fazer isso dentro do meu quarto, sim ou não? Amém? Nós podemos cultuar ao Senhor de maneira individual. Praticar Mateus 6, né? Entrar para dentro do quarto, fechar a porta, né? E o Pai que nos vem em secreto nos recompensará. Mas o sentido, e não o destino, não o alvo, mas o sentido do culto público é a comunhão da igreja de Cristo, sobre a qual o alvo deste culto, a direção deste culto, está em Jesus, o nosso Redentor. Nós estamos juntos para cultuar a Cristo. Amém? Então olha só, Paulo recomenda à igreja de Éfeso: guardem a unidade de vocês.
nós estamos unidos, irmãos. E nessa noite eu não queria falar sobre uma uniformidade, não essa é a proposta que Deus tem para a igreja do Senhor. Eu estou vendo aqui pessoas super diferentes uma das outras, graças a Deus que não tem ninguém igual aqui, não é mesmo? Porque a igreja de Cristo, ela é plural, ela é um ajuntamento de indivíduos com as suas particularidades, características, atributos, personalidades. Não é sobre uma uniformidade, irmãos, é sobre uma unidade. Por mais que sejamos diferentes, por mais que nós temos temperamentos, personalidades, gostos diferentes uns dos outros, o apóstolo Paulo aponta aqui neste texto pontos de encontro que promovem a unidade da nossa fé. Sabia que nós somos semelhantes em muitas coisas quando o ambiente é fé cristã? Sabia disso? Nós temos muito em comum, irmãos. E o apóstolo Paulo diz assim, olha só, eu vou apontar para vocês aqui, sobre esta unidade, algumas coisas que ligam vocês, alguns atributos, alguns apontamentos que mostram que vocês são um, que vocês foram chamados para a unidade. E Paulo começa dizendo aqui, ó, há somente um corpo. Sabia que este composto, esta organização, que se chama igreja, o corpo de Cristo, sabia que Jesus, que é o cabeça deste corpo, este Jesus, este cabeça desse povo, só tem um corpo, irmãos. A igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só. Você pode dizer isso? A igreja é uma só, o corpo é um só. Só tem um corpo, irmãos. Só existe um corpo. E Paulo continua dizendo, somente um Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Eu não tenho um Espírito diferente dentro de mim do que Gabriel tem dentro dele. Nós compartilhamos, nós usufruímos do mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo que está sobre mim, sobre o pastor, sobre o ministro, está em todos aqui, todos aqueles estes que foram alcançados pela graça salvífica de Jesus, aqueles que confessaram Cristo e receberam este Espírito Santo. Meus irmãos, nós só temos um Espírito, o Espírito Santo. Se nós podemos falar de unidade nessa noite, comecemos por isso. Há somente um corpo. Eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma única igreja. E neste aspecto aqui não é sobre Igreja Fonte em Montes Claros, mas é sobre a igreja invisível, triunfante de Cristo sobre toda a terra. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja, nós estamos neste corpo que é um só. E este único corpo também tem um Espírito, o Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Nós temos muito em comum, irmãos. E olha só, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Se existe um ponto de encontro entre os fiéis, entre os santos, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, é a expectativa desse povo. Nós temos, irmãos, a mesma esperança, a qual Pedro em suas epístolas vai dizer, ó, a esperança de vocês não murcha, a esperança de vocês é intocável, a esperança de vocês não tem prazo de validade, a esperança de vocês é a glória de Deus, os céus, a pátria celeste. Se nós podemos dizer aqui, irmãos, sobre um terceiro atributo que nos une, eu estou indo para o céu, e vocês? Eu espero a volta de Cristo Jesus, e vocês? Estamos unidos. Me lembro muito de uma frase do reformador Martinho Lutero, e ele traz um pouco da sua posição escatológica
acerca de Cristo. Sei que nós temos vários caminhos teológicos sobre isso. Mas qual era o posicionamento de Martim Lutero? Horas. Eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a minha vida. E se nós vivemos, meus irmãos, participando da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e a espera da volta de Cristo, nós estamos unidos em uma só esperança. Nós esperamos pela mesma coisa. Isso nos une. Nós somos um só corpo, temos um só espírito e temos a mesma esperança. Aleluia. E olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, mas também há um só Senhor. Há um só Senhor. E meus irmãos, dentro dessa proposta de Deus a nós, se tem algo também que nos une, é a obediência a um só Deus. Se nós queremos estar unidos como igreja no Senhor, obedecemos a Cristo e somente a Cristo. Um ponto de encontro da nossa fé que promove união dentro do povo de Cristo é a obediência a um só Senhor. Nós temos um só Senhor, irmãos. Existe somente um sumo sacerdote. Existe apenas um ser supremo, que este é Cristo, que está acima de todo nome, está acima de todas as coisas, a qual nós obedecemos. Em contrapartida, se queremos promover divisões dentro da igreja, vamos propor que obedeçamos coisas diferentes, senhores diferentes. Uma outra palavra, uma outra doutrina. Vamos encher a igreja de filosofias, ideologias. Vamos departamentizar a igreja do Senhor em ativismos políticos, em classes sociais. Vamos obedecer ao senhorio de outra coisa ou de outros seres. Não, irmãos. A proposta de Deus a nós, para que tenhamos união, é que tenhamos também um só Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o seu Senhor, amém? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Paulo continua dizendo: vocês têm apenas um Senhor e é Cristo. E vocês também têm uma só fé. Uma só fé. Nós não apenas obedecemos a um só Senhor, como também cremos em um só Senhor. Nós cremos em uma só proposta. Nós cremos. Nós temos a fé alicerçada, uma fé única, pura. Uma igreja sadia e unida é aquela que acredita na mesma coisa, que crê no mesmo Senhor, que tem uma só fé. Outra coisa também, irmãos, que está aqui nesse texto que nos une, é o batismo. Batismo esse, sobre a qual fomos submetidos, acerca da morte de Cristo e ressurreição com Cristo. Paulo vai dizer: todos morreram em Adão, mas todos serão vivificados em Cristo Jesus. Se tem algo, meus irmãos, que nós somos participantes e estamos unidos, é o batismo, um só batismo. Eu nasci de Deus. Você que creu em Cristo Jesus, nasceu de Deus também. Nós nascemos de Deus. Existe um batismo apenas, irmão. Existe uma só morte, morte para o mundo. Existe uma só vida, vida para Cristo Jesus. Existe somente um batismo.
Quem morreu para o mundo aqui? Deixa eu ver. Amém? Nós morremos para o mundo? Quantos estão vivendo para Cristo? Amém? Nós somos tentados, irmãos, a todo tempo a abandonar, sabe, este viver para Cristo. Não existe dualidade nesse sentido. Todo mundo que morre para o mundo vive para Cristo. Não tem como viver para o mundo e viver para Cristo. Se eu vivo para o mundo, eu estou morto para Jesus. Mas se eu estou morto para o mundo, eu estou vivo e vivo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas assim, ó: morrer para mim é lucro, sabe? Deixar essa vida aqui, todas essas experiências e conquistas, é lucro. Porque minha fé está alicerçada na esperança da glória eterna, da coroa, da salvação. Então morrer para mim é lucro. Mas se for para viver, olha só o que Paulo diz: morrer para mim é lucro, mas viver para mim é Cristo. Se for para ficar aqui, neste mundo, viver nessa terra, ter as experiências terrenas aqui, que seja para Cristo. Que seja para Cristo Jesus. Meus irmãos, o convite de Deus é este para nós: morram para o mundo. Sejam participantes em unidade de uma única vida. A vida para Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo aqui, meus irmãos: há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de todos aqueles que receberam Jesus. Deus é Pai de todos aqueles que creram em Jesus. Nós estamos na mesma família. Amém? Nós temos o mesmo Pai. Você tem um Pai, eu tenho um Pai, nós temos um Pai. E Paulo continua dizendo: o qual, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Ele é Deus sobre todos, Ele age por meio de todos e está em todos. Olha só, irmãos. Aqui a gente começa já a desvencilhar alguns conceitos de hierarquias, alguns elitismos espirituais que nós, com a nossa religiosidade disfuncional nesse tempo, criamos dentro da igreja. O mesmo Deus que é sobre mim, que está em mim, que opera a partir de mim e em mim, é o mesmo Deus, irmãos, que está sobre vocês, que é sobre vocês, que opera em vocês e que faz a partir de vocês. É o mesmo Deus, irmão. Nós compartilhamos da mesma fé, do mesmo Pai, do mesmo Senhor, do mesmo Deus. Eu não comprei um ticketzinho, sabe? Uma carteirinha do fã-clube de Jesus, a qual eu tenho algumas regalias que os irmãos não têm. Todo acesso que me foi dado por meio de Cristo Jesus ao Pai, a igreja tem também, meu Deus do céu. Nós fomos feitos, irmãos, reino e sacerdotes. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E Paulo quer derrubar de uma vez por todas esses argumentos de que espiritualmente exista uma cobertura de alguém sobre nós que não seja Cristo Jesus. Há somente uma cobertura. Há somente uma cobertura espiritual, há somente um mediador entre Deus e os homens, há somente um caminho, há somente uma ponte, este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E este mesmo Deus está sobre mim, está sobre você, está em você e faz através de você. Aleluia, amém? Ele diz, este mesmo Deus está em todos. E meus irmãos, por que eu introduzi com este texto aqui? Este texto é riquíssimo, você pode meditar sobre ele depois, na sua casa, no seu tempo de devocional com o Senhor. Nós, meus irmãos, falando sobre unidade,
este atributo que não pode faltar, essa característica que não pode faltar na igreja do Senhor: unidade, união. Eu quero levantar aqui nessa noite uma perspectiva que ao longo dos anos talvez nós temos perdido. O nós, o plural na igreja, a coletividade, o conceito de povo, onde a gente não vem para a igreja apenas para ter uma palavra para nós, recebemos algo para nós, para mim, onde eu tiro proveito para mim, onde eu recebo algo para mim, onde eu cresço, onde eu dou o próximo passo, onde eu conquisto. Não estou querendo quebrar a individualidade de cada um, mas nós como corpo devemos resgatar este conceito do nós na igreja do Senhor. Paulo conclama a igreja de Éfeso a participar em unidade das coisas de Deus para a igreja. Meus irmãos, quando nós temos essa perspectiva, nós entramos aqui com a expectativa de que Deus console o seu povo. Nós entramos num culto público com a expectativa de que Deus transforme o seu povo. Nós entramos no culto público com a expectativa de que Deus toque o seu povo. Entende isso? Nós entramos com a expectativa, com um só espírito, uma só esperança, de que o povo cresça, de que a igreja cresça, de que o povo da aliança de Cristo Jesus caminhe mais um passo, vá para um próximo nível. É pensar no coletivo, irmãos. No ambiente onde eu não estou construindo um império para mim, onde o pastor ou o ministro, meu ministério, meu ministério, vixe, seu, tá aqui, tapete é puxado qualquer hora, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo que se humilhar diante de Deus será exaltado. É tempo, meus irmãos, de nós voltarmos para uma ótica do plural, do coletivo, do nós na igreja. Porque a proposta de Deus a nós, o evangelho do Senhor Jesus, acontece no ambiente da coletividade. Sabia disso? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Sabia que você precisa dele para viver o evangelho de maneira completa? Sabia disso? Fala para ele: eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você para viver a completude do evangelho. Precisa sim, irmãos. Nós precisamos de pessoas. Vamos lá para um ditado bem clichê, né? Sozinho se chega rápido. Vocês já sabem completar, todo mundo deve ter postado essa frase do Twitter alguma vez. Sozinho se chega rápido, mas junto se vai longe. Junto se vai longe. Nós iremos chegar longe, irmãos. Nós vamos muito longe, mas nós vamos longe. É nós. Quando foi que isso se perdeu, meus irmãos? A própria palavra de Deus já nos diz, né? As profecias dos últimos tempos, vai chegar dias que os homens se voltarão para o seu próprio ventre. O que é isso? Vão passar a olhar para o seu próprio umbigo. Até na perspectiva evangeliquez, irmão. Gospel. Deixa eu ver aqui o que Deus tem para mim. O meu ministério. Deixa eu ver
quantos seguidores no Instagram que Deus tem para mim? Deixa eu ver qual será o próximo passo do meu ministério, para que as pessoas vejam, né? Afinal, Deus me chamou para coisas grandes, né? Eu não quero ser um mero pastor de igreja local, cuidar de um rebanho ali, sabe? Assim, eu quero ser itinerante, eu quero viajar o mundo inteiro, eu quero estar nos aviões, sabe? Conhecendo várias pessoas, enchendo meu Instagram de seguidores e papapá. Irmãos, não estou dizendo que isso é um problema, mas também é. Quando nós nos desdobramos, dedicamos a nossa vida, colocamos as nossas intenções em busca disso, meus irmãos, do próprio umbigo, do meu, do eu, é só eu, é eu por mim, para mim mesmo. Eu nunca vi os evangélicos narcisistas, meu Deus do céu, né? É aquele tipo de cristão que vem na igreja, louvor está tocando aqui, aquela unção, aquele mover maravilhoso, a igreja inteira está adorando Jesus, cultuando, sabe, levantando as suas mãos, participando do culto. Aí o cabra sai da igreja e fala assim, não gostei do louvor hoje não, sabe, eu acho que poderia ter tocado tal música. Sabe por quê? Porque ele acha que o louvor que é feito aqui em cima é para ele, é para agradar ele, é para tocar o coraçãozinho dele. Oh, coitado. Eu tive um tempo ali, com os voluntários, os ministros do louvor, e o que a gente ministrou o coração deles na noite de hoje, antes de nós subirmos aqui em cima, meus irmãos, falei para eles, nós não viemos, nós não estamos na fonte, por mais que seja maravilhoso tocar com muita técnica, né, fazer os melhores arranjos, tudo bonitinho, nós não estamos aqui para suprir a expectativa da igreja. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para suprir a expectativa nossa, talvez nem a de Deus, porque a gente tem uns achismos dentro de nós, a gente acha que Deus quer coisas que talvez Deus não queira, sabe? A gente costuma fazer alguns sacrifícios e entregar coisas que Deus nunca pediu para nós. Então, nem sobre a expectativa de Deus, de maneira sistemática, nós podemos falar para essa noite, irmãos. Isso nos impede de sermos verdadeiros, de olharmos para um todo, de que a igreja está participando, de que a igreja está sendo abençoada. Nós focamos em nós, os supridores de expectativas do século 21. Purpurinados, cheio de glitter, povo bonito, maravilhoso, né? Mas tudo travado. Não, irmãos, nós estamos aqui em união, mas é com um propósito: levantar o nome de Jesus nesse templo, colocá-lo no mais alto lugar, que custe o nosso suor, toda a nossa força, todo o nosso coração, espírito e alma, mas levantaremos o nome de Jesus o máximo que der aqui nessa noite, irmão. É para isso que nós vivemos aqui. É para isso que nós vivemos igreja. Sabe? Então, não é sobre mim, irmãos. Talvez essa seja uma das frases mais ditas hoje, na contemporaneidade da igreja brasileira. Não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Parece que virou clichê, mas esta é uma verdade quando nós falamos de culto ao Senhor. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre Jesus. Por mais que recebamos, irmãos, de Deus num culto como este, nós não viemos no culto para receber, nós viemos para entregar. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, as prioridades. Eu vou prestar um culto a Deus. O que eu receber lá, meus amigos, é bênção, é graça, é favor imerecido, é misericórdia, é agir de Deus. Eu não sei o que vai acontecer. De uma coisa eu estou certo, eu estou indo para entregar. Eu estou indo para prestar um culto ao Senhor. Então, meus irmãos,
Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos levantar essa perspectiva na igreja de volta, do nós, do coletivo, de um povo que cresce junto, de que busca o Espírito Santo juntos, que valorizam o outro. Eu preciso do outro para viver o completo evangelho. Eu preciso do outro para viver o propósito que Deus tem para o seu povo. E Jesus, olha só, meus irmãos, Jesus, lá no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, no momento da morte, de maior agonia para Jesus, ele nos traz essa mensagem. Repare bem, Jesus diz assim, ó: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Próximo. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, que é João, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Meus irmãos, Jesus, num momento de agonia, a sua morte, ele traz essa mensagem, ele se preocupa com essa unidade, com este vínculo, com este relacionamento. Deus, o próprio Deus que nos criou, sabe que nós precisamos uns dos outros. Ele diz assim, ó: Maria, eis aí o seu filho, você vai precisar dele. João, eis aí a sua mãe. Se unam, vivam como família, vocês precisam um dos outros. Jesus também, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 1, a comissão dos 70 discípulos para uma missão que Jesus tinha para eles, Lucas 10, 1 diz assim, ó: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de quê, irmãos? De 2 em 2. Jesus não diz assim, ó: vai para ali, fulano, vai para lá, ciclano, estabelece o teu ministério. Estabeleça lá a tua igreja. Desenvolva lá o teu chamado, o teu propósito. Não, Jesus coloca assim, ó: vocês vão de 2 em 2. Porque no meu reino, o trabalho é em parceria, é no coletivo, é no plural, é no nós. Jesus já entendia isso, meus irmãos, de que nós precisamos uns dos outros. E isso, nos evangelhos nós podemos ver. Jesus, quando inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele faz, irmãos, levanta 12 discípulos. Nem Jesus caminhou sozinho aqui nessa terra. Por que que eu tenho que achar que eu tenho que caminhar sozinho? E você? Ah, eu quero estourar sozinho, eu quero ser o próximo hypado, né? Como diz a juventude aí. É o próximo popstar. Glamour, brilhos, compartilhamentos, visualizações, estilo, vários convites. Não, irmão. Ilusão, vaidade, pura vaidade. É nós, meus queridos. Se tem uma gíria que faz sentido aqui nessa noite para a mensagem que nós temos, é um dar um soquinho na mão do outro, faz aí assim, ó. Fala assim para ele: é nós. É nós, meu irmão. É nós! É nós, meus irmãos. Somos nós. Para aliviar o português aqui, né? Somos nós, irmão. Aleluia! Não pense, meus irmãos, que foi diferente na vida dos apóstolos. Falando sobre unidade, nós podemos aqui, ó, mencionar o apóstolo Paulo, que entendia que precisava de companheiros, que precisavam de acompanhantes. Ele entendia que as viagens missionárias, o expandir do reino de Deus naquele tempo, se dava a partir de um povo. Não era somente dele. Eu sei que nós levantamos, né, o ministério do apóstolo Paulo, grandioso, tem que dar glória mesmo. Dar glória a quem tem glória.
O Espírito Santo na vida de Paulo, um homem grandioso, poderoso no Espírito Santo naquele tempo, onde ele evangeliza quase que toda a Ásia ali. Nós somos frutos do ministério de Paulo. Mas tu acha que Paulo fez sozinho? Não fez, irmão. Não fez. Paulo passou sim por momentos de solidão. Faltou-lhe pessoas, mas não porque ele queria. Paulo valorizava muito a presença dos seus irmãos, seus companheiros de ministério. E está aqui uma destas evidências, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. O pastor Manuel ama fazer este link aqui entre esses textos que nós vamos fazer agora. Fala um pouco sobre o sentimento de Paulo, sobre a missão, sobre a necessidade de Paulo, que Paulo tinha de ser acompanhado. 2 Coríntios capítulo 2, verso 12. 2 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Cheguei a Troade, Paulo no auge, no apogeu do seu ministério, pregando o evangelho, discipulando, formando pastores, estabelecendo igrejas, vivendo uma vida digna de um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, cheguei a Troade, uma porta para a pregação do evangelho me foi aberta no Senhor. Foi o Senhor que abriu a porta para mim. Olha isso. Foi o Senhor que abriu essa porta para mim, para a pregação do evangelho. Mas olha o verso 13. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Sabe o que Paulo fez? Tchau, Troade, lindos, maravilhosos, vou para a Macedônia, porque Tito não está aqui. Meu Deus, irmãos! Como assim? O apóstolo Paulo! É Paulo, gente! É Paulo! Não ralé não, Pedro Marche, tá? Pastor Manel, não, é o apóstolo Paulo, irmãos. Uma porta que foi aberta pelo próprio Deus para a pregação do evangelho. Paulo chega em Troade, olha assim, ué, cadê meu companheiro de missão, Tito? Cadê meu irmão? Eita, Tito não está aqui. Paulo começa a ficar angustiado em seu espírito, ele se agita no seu espírito, não se sente muito bem pela falta do seu irmão e decide partir, irmãos. Não é sobre Deus, não é aqui neste momento, irmãos, uma fraqueza de Deus na missão, é uma fraqueza do homem, é uma necessidade do homem. A porta Deus abriu. Mas nessa ocasião, o evangelho não chega a Troade por causa da fraqueza de um homem, por causa da necessidade de um homem, uma necessidade que Paulo tinha de estar com outro. Se Paulo precisou do outro para executar uma obra que Deus tinha para aquela cidade, meus irmãos, quem dirá nós? Será, meu irmão, que Montes Claros, de fato, será evangelizada, será alcançada pelo Senhor? A porta Deus pode abrir. Mas nós estaremos juntos nessa missão? Ou a falta de alguns irá desestimular os outros presentes a retrocederem? Paulo fez isso. A gente até acha, sabe? Senhor, dai-nos almas, entrega Montes Claros para nós, nós queremos ganhar almas, Senhor. O Senhor pode até abrir a porta, irmãos. Mas nós
num desconhecimento de nós mesmos, da nossa força, podemos sim nos deparar a uma porta aberta por Cristo para a pregação do Evangelho, e ao ver o pouco engajamento dos outros irmãos, nós sermos desestimulados a ponto de desistir e voltar para trás. Não, Montes Claros não será alcançada, porque nós não temos os nossos irmãos aqui conosco. Não, Montes Claros não receberá tudo que ela tem para receber, porque nós não estamos lado a lado, nós não estamos unidos. Eu sinto a falta do engajamento de muitos irmãos nessa obra, nessa missão. Eu vou o quê? Retrocedendo. Por quê, irmãos? Eu preciso do outro, dos meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa do outro. Você precisa de mim, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, de uma vez por todas, meus irmãos, destruir esta departamentização ministerial, de vocação, de propósito. A gente está destruindo a ideia de povo. Nós estamos aos poucos destruindo a ideia de igreja e fazendo um propósito para nós, uma bênção para nós, um ministério para nós. Não, está tudo errado. Não é para mim, não é só para você, é para um povo. Gostei muito da abertura de Carol hoje de manhã. Ela falou muito sobre isso. Deus tem um propósito para o seu povo. Me mostra na Bíblia um propósito de Deus para você com o seu nome aqui nesse livro. Alguém quer tentar? Mas eu te mostro milhares de evidências de promessas, desígnios, bênçãos para um povo, para o povo de Deus, para a igreja. E como eu faço parte disso? Se engaje no povo, meu irmão. Se engaje na igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja. Deus tem um chamado, uma vocação, um desígnio para o seu povo. Não existe propósito de Deus em mim fora da igreja. Não existe sucesso na vida cristã fora do corpo de Cristo. Não existe, meus irmãos, sucesso ministerial. Isso é ilusão, isso é uma farsa. Não existe sucesso ministerial aquém do corpo, aquém do povo, separado das pessoas. Não existe isso. Por isso que em certa perspectiva, em certo ponto eu digo, ministério itinerante, sem raiz em igreja local, é ilusão, é farsa. Porque quem é que te discipula? Deixa eu te perguntar. Quando é neste momento, nesse ambiente ministerial itinerante, que alguém te exorta? Que alguém puxa o teu freio? Calma, não é por aí não. Quando é? Não tem, irmãos. Ilusão. Eu desfruto de um chamado, de um propósito, de um destino de Deus, quando eu estou aliançado com o povo da aliança de Cristo. É assim. Desculpe, irmãos. Oh, Deus não tem um propósito para mim? Dentro dessa perspectiva, irmão, eu te digo, tem não. Deus tem um propósito para o seu povo. Você faz parte do povo de Deus? Sim ou não? Você faz parte do povo de Deus? Então você desfruta desse propósito. Você desfruta das bênçãos deste povo. Mas é com o povo, Gabriel. É com o povo de Deus. Diz que eu amo esse povo. Eu amo estar com esse povo. É a minha família em Cristo Jesus. Só tem sentido com eles. E olha só, meus irmãos, lá em 2 Coríntios ainda, no capítulo 7, verso 5, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, Paulo diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Paulo não vai falar aqui que o Senhor abriu uma porta de pregação do evangelho para ele. Ele diz aqui, ó, quando chegamos na Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, que são as perseguições,
os açoites, os maltrates, a zombaria e temores por dentro, que são as descrenças, os desvalores, sabe? A falta de ânimo, o pessimismo que muitas vezes quer tomar conta de nós. Paulo está falando aqui, irmãos, que ele estava sendo tentado, atribulado em todos os aspectos, por dentro e por fora. Mas olha o que Paulo diz: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aleluia. Oh, Tito querido, oh Deus, ressuscita Tito dentre os mortos e manda para a igreja Fonte, que eu acho que esse homem era querido demais. Mas meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez tenha um Tito aí do seu lado. Talvez eu estou olhando aqui nessa noite para vários Titos. Tem um Tito para você, meu querido. O povo já está entendendo no âmbito de relacionamento amoroso, né? Oh, minha querida, tem um Tito para você. Aleluia, recebe aí. Meu irmão, tem uma Tita para você também. Aleluia, recebe a Tita aí. Misericórdia, não sei nem como é que vai vir essa Tita, né? Só pelo nome a gente já sabe que não é coisa boa. Tem nenhuma Tita aqui não, né? Meu Deus do céu, estou falando aqui. Desculpa, perdão, é porque a gente, né, às vezes eu falo demais, irmão. Não estava nem no sermão isso aqui. Né? Se tem alguma Tita aqui, você é uma bênção. Amém? Filha de Deus, abençoada, exótica. Né? É uma bênção. Desculpa, Tita. Mas olha só, irmãos. Paulo diz aqui, ó. Fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que consola os abatidos. Aqui não fala sobre uma descida do Espírito Santo, irmãos. Não fala sobre algo sobrenatural, um tocar, um arrepio gostoso. Recebe aí a graça que te envolve e tal. Maravilha isso, irmãos. Mas qual foi a forma de consolo nesse tempo para Paulo? A chegada de Tito. O outro, irmão, é um instrumento de Deus para me consolar e para me manter de pé. É por isso que lá em Efésios, quando nós lemos no início, Paulo diz assim: suportem uns aos outros. E não é nessa perspectiva de que, eu não suporto fulana. Já tentei de tudo, mas toda vez ela chega na igreja com a mesma roupa que eu. Reclamo de Gabriel, que só fica vendendo as camisas dele. Faz diferente. Né? Uma única peça, tem que pensar nisso. Né? Não suporto. Menina chata. Aquele cara. Parece que não tem muito disso entre os homens, não, né? Tem sim. Nossa, aquele irmão insuportável. Nossa, folgado ele, folgado. Não é nesse sentido, meus irmãos. Mas quando Paulo diz para nós suportarmos uns aos outros, também é no ambiente de suporte. Eu sirvo de suporte para o outro no momento de fraqueza, de desânimo do outro. Eu posso ser o suporte, eu posso ser Tito na vida das pessoas. Deus está te levantando, meu irmão. Você tem que receber isso nessa noite. Não só para receber Tito em sua vida, mas ser Tito na vida dos outros também. Paulo é consolado pela presença de Tito. Meus irmãos, a vida cristã acontece no ambiente da coletividade. É para isso que é indispensável a comunhão da igreja. Olha só, meus irmãos, não é um convite à carreira solo, irmãos. A cantar sozinho. Não é um convite à carreira solo, mas um alistamento para a orquestra de Deus, a qual tocamos diferentes instrumentos, mas de maneira unida produzimos a mais bela música, regidos pelo Maestro Supremo, que é Cristo Jesus. Aleluia! Musiquei aqui agora. Até inventei uma palavra nova que não existe, musiquei. Esta é a linguagem desse povo. E meus irmãos,
Voltemos à coletividade, voltemos à perspectiva de povo. É o que Deus tem para nós. Eu sei que somos imparáveis, sei que Deus tem força para nós, tem. Deus tem algo para revelar para você, mas isso tudo que está sendo derramado no âmbito particular da vida de cada um, não deve desmerecer a perspectiva plural e coletiva de um povo que Deus estabeleceu na terra. Não é você e Deus no sertão, irmão. Não é tipo Vitor e Léo, não. Deus e eu no sertão, não. A visão do Apocalipse era de uma multidão como o som de muitas águas. É de um povo. É para o coletivo, meus irmãos. E eu separei alguns textos coletivos, só para mencionar e deixar para você levar para casa. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de um povo. Se você está aliançado com este povo, as coisas cooperam para o seu bem. Mas é mediante a aliança que você tem com o povo, com a igreja de Cristo Jesus. Está no plural, irmãos. A gente tem que entender isso. Romanos 8,37 diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas é nós, irmãos. Quando eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus? Quando eu tenho aliança com o povo de Deus. Eu me torno participante da vitória de um povo. Por isso eu sou vencedor também. É voltar à perspectiva de povo, irmãos. Romanos 8,1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não é condenado? Aqueles que estão aliançados a um povo, o povo de Deus. Eu não tenho condenação mais. Mediante Cristo Jesus. Como resultado da aliança que eu faço com um povo que também não é condenado mais. Nós somos esse povo, irmãos. E por último, o versículo mais conhecido, talvez aí, da igreja, João 3,16, não diz que Deus entregou o seu filho para morrer por mim, irmãos. Sabia disso? Olha, é chocante isso. Eu não encontro Jesus dizendo que morreu por mim. Por mim. Por mais que nós já vimos em várias vezes aí, frase de Facebook, postagem de Instagram, não está errado não, irmãos. Foi por você. Verdade. Mas Jesus morreu por um povo. Jesus morreu pelo mundo para salvar todos aqueles que crerem no seu nome. Jesus não desce da sua glória e morre somente por mim, irmãos. Jesus morre por todos nós. Jesus se entrega por amor a um povo, a sua igreja, a família de Deus. Então, meus irmãos, de uma vez por todas, não é sobre mim, é sobre nós. É o povo de Deus. Se você é povo de Deus, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Você pode dizer isso: nós somos o povo de Deus. Diga com mais convicção isso: nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, meus irmãos. Nós temos uma aliança. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos. Nós seremos vitoriosos em Cristo em unidade. É um povo que cresce junto. É um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um mesmo Pai, que é Pai de todos, que está em todos e que opera em todos. Estes somos nós, imparáveis, juntos, imparáveis, mas juntos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nós te pedimos, ó Deus,
Promova, Senhor, no meio do teu povo, a união que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, nos faça, Senhor, menos egoístas, Deus. Que os nossos olhos brilhem quando nós olharmos para os nossos irmãos, quando nós contemplarmos as vitórias dos nossos irmãos. Que nosso coração compadeça, tenha misericórdia, Senhor. Quando nós olharmos os nossos irmãos padecendo, tristes, Deus, que nós façamos parte dos sofrimentos dos nossos irmãos, que nós nos identifiquemos, Senhor, que nós coloquemos em prática, Senhor, a outridade, Deus, na igreja. Por homens e mulheres que pensam nos outros, que pensam nos irmãos, que consideram os irmãos. Nós somos chamados, Senhor, para a coletividade, para um povo, para a união da fé. Nós somos chamados para a união da fé. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite, amarra os nossos laços familiares e espirituais nessa noite. Nos torna mais próximos, Senhor. Que a nossa união vá para além, transcenda, Senhor, as diferenças, os gostos, as personalidades, os estereótipos. Oh, Senhor, quebra todo preconceito no meio do teu povo, Senhor. Quebra, Senhor, todo desprezo, toda facção, todo pensamento de inimizade, de divisão. Nós repreendemos agora na autoridade que há no nome de Jesus, porque nós somos um povo que foi chamado para a união, Senhor. Nos tornam unidos em uma só fé, porque nós somos o teu povo. Aleluia, aleluia. Você pode dizer isso? Nós somos a igreja imparável de Jesus. Vamos falar com mais convicção isso? Bem forte. Nós somos a igreja imparável de Jesus. Nós somos a igreja imparável de Jesus. Aplaude o nome dele aí. Aleluia.